Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a alegria e a honra de conversar com a escritora, poetisa, historiadora, colunista, acadêmica, confreira, dama da cultura, professora Terezinha Leoni Wolff. Afinal, o Brasil está vivenciando o bicentenário da proclamação da independência. O que a nossa querida amiga tem a dizer? E minha querida professora, muito boa tarde e seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. Hoje, aqui na CBN, é dia de festa pela sua presença. Obrigada, professora Luísio. É um prazer estar aqui com a CBN, os ouvintes, e gostaria que tudo aquilo que for falado fosse repensado, porque é com a melhor das intenções que aceitamos o convite do professor Luísio. E hoje, 7 de setembro de 2022, dia de muita reflexão em relação ao que é uma pátria e o que é ser um brasileiro, com certeza. Minha querida professora Terezinha, eu gostaria que a senhora nos colocasse o que é um país independente. O que quer dizer essa independência, por gentileza? Professora, a palavra independente já significa que não depende. Então, dentro da gramática, tiramos aquela prefixo in e fica dependente. No caso, nós podemos considerar que dependente é aquela pessoa, principalmente, que depende de outra. No caso da família, os filhos que são de menor idade estão sob a tutela dos pais, eles ainda são dependentes dos pais. Até o dia que puderem caminhar com as próprias pernas. Dentro da nossa legislação, sabemos que existe uma faixa etária onde ele é declarado de maioridade e que pode caminhar com as próprias pernas. Agora, dentro de um país, o que nós podemos dizer em relação à independência de um país? É o que nós vivemos. O nosso país é um país independente. Nós temos tudo o que nós gostaríamos de ter. Só não temos se nós não quisermos. Porque em ascensão social, vamos supor, nós temos condições de estarmos junto com as demais pessoas, relacionarmos a amizade, fazermos programas especiais, projetos que podem ser feitos dentro de uma instituição. Então, isto é independência, independência da pessoa. Que nós não vamos confundir também só com a liberdade, né, professor? Porque também nós temos a liberdade. E quando se trata de um país, é aquele país soberano, aquele país que tem condições dentro do povo de escolher o sistema governamental. Nós temos aí, por exemplo, democracia, nós temos presidencialismo, parlamentarismo. Esses são sistemas de governo que o povo escolhe. Né? Então, para mim, o Brasil hoje é um país independente. Tem condições de fazer seu livre comércio, tem condições de deixar as pessoas atuarem. E isso é uma coisa muito importante na nossa vida de ser humano. Com certeza. Minha querida professora Terezinha, nós estamos em 2022. Isso nos remete a 200 anos atrás. E o que a senhora pode nos falar sobre o bicentenário da independência da nossa pátria, do Brasil? Por gentileza. É uma data que leva à reflexão. Nós estamos caminhando para um futuro. E tudo que eu falei a respeito de país independente, nós temos que pensar no 7 de setembro,
quando Dom Pedro proclamou a nossa independência, sendo uma pessoa que veio de fora, de Portugal, né? E que trouxe tanta coisa boa para o Brasil. Até por sinal que eu penso, esse 7 de setembro deve levar à reflexão também daquelas pessoas que ao lado dele trabalharam muito pela nossa emancipação. Não só do José Bonifácio, que era o conselheiro dele, mas de a Imperatriz Leopoldina, que é uma pessoa que ninguém fala quase que na história dela. Mas eu, por exemplo, tenho conhecimento de uma obra que foi escrita por Zélia Cel, é uma jornalista do Paraná, trabalhava na TV Educativa, inclusive. Ela escreveu um livro sobre a princesa Leopoldina, porque a importância dela, principalmente na parte governamental, foi muito, muito importante para a nossa independência. Infelizmente, sempre a mulher ficou de forma oculta no processo do desenvolvimento em todos os sentidos do nosso Brasil. Isso a nível mundial também, né, professora? E é tão interessante como se traz à tona a importância da mulher. E mesmo no silêncio, nas ideias, em uma ideologia, se você olhar, tem o toque feminino, tem a inspiração e por muitas vezes a razão, mas sem assumir que partiu de uma mente maravilhosa de uma mulher. É muito importante isso que o senhor falou, porque agora essa semana ainda eu estava escrevendo um artigo sobre as mulheres no contestado e cheguei à conclusão que realmente teve um papel importante, mas que não foi conhecido. Então, dentro das biografias que a gente consulta, eu encontro lá 2, 3 mulheres que estavam ainda na fase da região do contestado, mas que eram pessoas assim que até tinham uma posição social mais ou menos boa. Aparece o nome. Aí você pensa nas mulheres que estiveram realmente dentro da luta do contestado. O que elas fizeram? E aquelas que não estiveram na luta, mas que estiveram dentro das famílias, pessoas simples, que não tinham até um desenvolvimento intelectual, no sentido de saber ler, de saber escrever, e como elas se saíam bem quando se tratava de recepcionar as pessoas na sua casa. Elas ofereciam normalmente o que tinham de bom, não faltava um chimarrão e um cigarro de palha. Perfeito. Interessante, sabe, me fez lembrar agora da Nega Sinhá, né? Da Chica Pelega, da Maria Rosa, que conduziu muito bem 2 redutos, e pessoas que estavam realmente à frente, digamos, das batalhas. Sim. E tantos outros que trabalharam no silêncio, a ação, mesmo a esposa de um caboclo, de um sertanejo, onde se comungava a ideia de se ter uma liberdade, se ter um pedaço de terra para produzir. Se justiça seja feita, né, Sim, Terezinha? e essas mulheres daquela época, professor, elas tiveram sempre um respeito muito grande pela família, principalmente no caso dos maridos. Era um tempo que o marido usava bota ou botina e a mulher tinha um banquinho para sentar e retirar as botas do marido. Olha só. Então, isso é uma coisa muito séria, que hoje nós, se falarmos isso para alguém com a liberdade que a mulher tem hoje, nós não acreditamos. Mas eu vi esse tipo de coisa acontecer. Homens que tinham uso de botina, de botas para trabalhar e que já estavam até fora da região do contestado, mas que ainda acontecia isso. Ele tinha, o chefe da família tinha o lugar próprio para sentar na mesa, para sentar para conversar, era o lugar dele. E o banquinho era para a mulher tirar as botas. Olha só, quer dizer, toda aquela indumentária, usos e costumes, aonde está voltado
todo o privilégio para o chefe, olha só, o homem, o chefe da família. Exatamente, É, exatamente. então a senhora sempre aguardava as ordens do seu senhor, né? A mulher tinha incumbência, professor, nessa época, de cuidar dos filhos, né? E de cuidar dos animais, que eram muitos sempre, né? Então era o trabalho delas, cuidar da casa, fazer a comida, cuidar dos filhos e dos animais. Pois é, e muitas vezes, né, as verdadeiras saídas, até de ordem econômica, política, social, partir da mente maravilhosa das mulheres. Muito bem. Que bom. Olha só, dona Terezinha, nós estamos falando em independência, Sim. né? E até lembrando uma questão bíblica, Deus criou o homem. Quando eu falo Deus criou o homem, criou a mulher. Então é já de igual para igual. Eu sempre digo, não tem que ter submissão, tem que existir o respeito em relação às mulheres, aos homens, às crianças, aos de idade avançada. Então, tendo respeito, você realmente vai colocar o humanismo nessa relação e é algo até divino, onde Deus realmente vem abençoar essas pessoas com independência, mas conscientes. E responsabilidade, que essa é a palavra-chave. Perfeito. Numa sociedade. Você tem toda a liberdade, mas existe um sistema social a ser obedecido. Então, liberdade não pode ser separado completamente de responsabilidade. Com certeza. Né? Até que, se você pensar, até dentro da própria cultura bem primitiva, vamos supor assim, uma cultura indígena, que ainda os homens se utilizam de todas os instrumentos e coisas assim que o valha da época da sua civilização. Eles impõem um respeito. Eles têm uma linha para dizer ali, você não passa. Você vai ficar até ali. Para frente você não vai. Então, minha cara professora, enche a boca, né? Professora Terezinha, vou lhe questionar o seguinte: para que serve a Semana da Pátria? Professor, já que o fato de independência foi tão importante para a vida dos brasileiros, a Semana da Pátria é um preâmbulo daquilo que nós festejamos no dia 7 de setembro. Desde o dia 1º, era pelo menos comum, agora está voltando, graças a Deus, que as pessoas sempre pensassem em alguma coisa relacionada ao patrimônio cultural, nem que fosse a própria língua, porque a nossa língua também é um patrimônio. Então vamos desenvolver a língua, estudando um pouco, fazendo alguma poesia, colocando alguma coisa no papel sobre vultos da independência, pessoas que trabalharam. E se não for lá naquela época, trazemos para o nosso meio, porque nós também temos nos contemporâneos pessoas importantíssimas que fizeram coisas pela comunidade, que não fizeram para si, mas fizeram para os outros. Então, isto tudo pode ser revisto na época da Semana da Pátria. Se, por exemplo, um professor, dentro da sua atividade, tem condições de falar sobre isso, ótimo. E se não tem, recomende aos alunos algum livro, algum filme, alguma coisa que mostre todos aqueles fatos importantes da nossa liberdade, da nossa independência. Então, eu cheguei do tempo em que nós tínhamos a Semana da Pátria, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, culminava no dia 7. Então, durante todos esses dias, era aquela euforia dentro de uma escola. E nós, em casa, também fazíamos as coisas, por exemplo, dentro de um desfile, tinha que se fazer alguma coisa de ornamentação para uma bicicleta, então a gente já levava para casa algum papel, crepom, alguma coisa, decorava a bicicleta para o dia do desfile. Na véspera, professor, nem se dormia. Você passava a noite assim, claro, pensando naquele outro dia que você ia desfilar.
a importância, aquele garbo, ombros para cima, cabeça erguida, marchando. Porque, não sei por que tiraram tudo isso, de repente você via assim, aqueles desfiles das pessoas caminhando. E muitas vezes até mascando chicletes, o que eu não posso aceitar, porque dentro da escola tudo isso é aprendido. O professor dá essas lições para o aluno e o aluno tem que respeitar aquilo que o professor fala. Afinal de contas, ele ali está subordinado. Perfeito. Ele não é independente dentro da sua sala da escola. Ele tem deveres, tem coisas a fazer que realmente são imprescindíveis para o bom funcionamento escolar. E da formação do cidadão. Sim. Então, professor, eu lembro muito bem que no dia 7 era a culminância dos festejos e os alunos desfilavam. Depois do desfile, à tarde do dia 7 de setembro, aqui na nossa Praça Hercílio Luz, nós fazíamos ali o desfile das fanfarras. Fanfarras das escolas que desfilaram pela manhã, à tarde elas iam à Praça Hercílio Luz e ali eles se apresentavam concorrendo a um concurso que era patrocinado pelo SESI. O SESI dava o troféu, não era coisa importante, era um troféu, mas era um troféu. E aí os alunos ali se apresentavam, movimentavam a cidade, era uma coisa muito gostosa de se ver. E hoje, às vezes você vê assim que estamos passando por uma data dessa que não estamos lembrando. Eu espero que este ano, já com o bicentenário da independência do Brasil, se façam as coisas. As instituições, principalmente escolares, assistenciais, que têm condições de fazer isso. Porque, afinal de contas, nós queremos este Brasil, nós não queremos outro. Essa é a nossa pátria, esse é o amor que nós temos que ter. E nós temos que pensar que já passamos por tantas coisas, por exemplo, a abolição da escravatura, no hino que se fala ali da independência, diz bem assim: já podeis da pátria livre ver contente a mãe gentil. E os grilhões que nos forjavam, né? Então esses grilhões, professor, eu lembro que nós tínhamos cadernos de escola, cadernos simples, não era brochura, não era nada, era caderno simplesmente com um grampo lá segurando aquela folha de fora, né, com um papel mais encorpadinho, mas tinha ali a fotografia de um negro com os braços erguidos e uma corrente atada. Essa imagem está na minha cabeça. E aquilo dizia exatamente o que falou o hino. Os grilhões que nos forjavam. Porque eram grilhões em todos os sentidos. Perfeito. Muito bem. Minha cara professora Terezinha, o que a senhora me diz em relação à bandeira do Brasil? Ela é um símbolo de uma pátria democrática, dona Terezinha? Sinceramente, professor, é aquele símbolo que nos representa em qualquer lugar. Veja que em qualquer situação, você está numa solenidade cívica, você está até numa solenidade religiosa, mas que tenha fundo cívico, a bandeira está presente. Em qualquer formatura de escola, principalmente nos estabelecimentos públicos, ela deve estar. Na frente das casas, quando se tenha condições, hasteia uma bandeira, porque ali está representada a nossa pátria. Quando nós olhamos para eu sempre falo muito da FEB, mas é que nós tivemos lá na FEB a canção do expedicionário, que eles falam exatamente tudo isto. Aquela pátria que os representa
é a bandeira do Brasil. E até há pouco tempo, nós tínhamos ainda no futebol bastante representação da bandeira. E com o tempo também foi sendo esquecida. Agora está voltando e eu acho isso muito bom. E o Ayrton Senna nos trouxe uma imagem Exatamente. Que ficou para sempre, né? Sim, porque ele chegava com a vitória, mas a bandeira do Brasil estava junto. Perfeito. Muito bem. Minha cara professora. Eu gosto da palavra professor, professora. Eu, quando entrei no magistério, às vezes em algum lugar, estava viajando, no hotel, é profissão, professor. E às vezes as pessoas dizem, mas você encheu a boca para falar? Sim, com muito orgulho. É. Quando então, não pergunto, mas e o que você faz mais? E você trabalha? Você trabalha? Isso. Mas, querida professora Terezinha, o que dizer de Porto União da Vitória, que está expressando gratidão ao ser Terezinha Leoni Wolff, cidadã benemérita de Porto União, Estado de Santa Catarina, cidadã honorária de União da Vitória, Estado do Paraná. No meu entendimento, justiça está sendo feita. Essa é a minha opinião e, com certeza, todos aqueles que aprovaram pensam exatamente isso. Agora eu quero saber o que dizer em relação a esses dois merecidos títulos que a senhora realmente é portadora. Por gentileza. Professor, eu sempre morei numa cidade na qual o meu pai havia nascido e que era União da Vitória. Antes da divisa, do acordo de limítrofes, sempre falo isso. E trabalhei no Paraná, trabalhei em Santa Catarina. Para mim, as duas cidades não têm distinção, a não ser dentro de um papel, de um certificado ou alguma coisa assim que eu vale. Mas o dia a dia da nossa vida é em função das duas cidades. E eu fico muito lisonjeada e não esperava esses títulos que agora estão sendo me dados. Porque eu não fiz nada sozinha. Eu acho que sempre teve uma pleiade de amigos, de colaboradores que estão sempre à nossa disposição para fazermos alguma coisa. Então, por exemplo, vocês aqui, vocês estão aqui para ver comigo o que eu acho da Semana da Pátria, o que eu acho do Dia da Independência, ou alguma coisa a mais, da liberdade, da palavra em si, liberdade, independência. O que eu penso? Vocês estão dentro dessa pleiade de amigos. Vocês estão colaborando para que eu tenha a oportunidade de colocar palavras que eu acho importantes em relação à nossa cidadania. Porque uma vez o senhor já veio me entrevistar e perguntou se eu me considerava um soldado. Eu me considero um soldado. Eu sou um soldado, porque sempre respeitei a legislação, sempre respeitei o outro, né? E fiz a minha obrigação como dona de casa, como esposa, como mãe e como cidadã. Muito bem. Professora, a senhora tem toda a razão de que as pessoas fazem com que alimente aquela ideia. Mas a essência é quando parte a ideia de uma pessoa. E a beleza é quando as pessoas que querem e visam o bem comum, querem uma pátria melhor, uma cidade melhor, um povo com dignidade e justiça, endossam. Então, a sua essência é o pensamento, é o projeto. E isso você conquista, veja bem, não comprando amigos, mas sim trabalhando, mostrando responsabilidade, mostrando
credibilidade diante de uma sociedade. Então, é esta soma maravilhosa, mas a essência está no ser. Eu quero parabenizá-la em nome de toda a equipe da CBN. Afinal, hoje, 7 de setembro de 2022, nós queremos agradecer sua amável e importante presença. E tenha certeza, professora, que a senhora acabou de dar uma espetacular aula a todos os brasileiros. Por gentileza, deixe uma mensagem para aqueles que acreditam no Brasil. Olha, professora, eu acho que a senhora já disse tanto, mas o que eu gostaria é que realmente houvesse, assim, uma maior compreensão dentro da sociedade. Que nós tivéssemos condições realmente de exercer essa autonomia, de exercer essa liberdade, sem que haja um bate-boca, como a gente diz, que leve à discordância e até a discussões de cortar amizades. Isso é uma coisa muito séria e eu não gostaria que continuasse. Gostaria que nós pudéssemos realmente debater ideias, porque isto é importante na nossa vida. Aí nós diremos, estamos numa democracia, nós estamos vivendo aquilo que se prega, liberdade, igualdade e fraternidade. Senão não é uma democracia. E viva o Brasil? Viva o Brasil! Muito bem. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30 com mais um convidado. Até lá e viva o Brasil!